Olá, eu sou Rosana Cibo, psicóloga, e eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês. E eu resolvi hoje falar sobre planejamento. Você sabe planejar? Você faz o planejamento da sua vida? Como é que você faz para que as suas coisas saiam de acordo com o que você planeja, se é que você planeja? Como é que você faz para atingir os seus resultados? Você tem metas? Você estabelece metas? Como é que você trabalha isso no seu dia a dia, isso com você? Eu sugiro o seguinte, passo número 1. Eu sugiro que você compre uma agenda. A gente usa agenda eletrônica, enfim, do jeito que você achar melhor. Eu prefiro e gosto de usar, vou pegar para vocês, de usar agenda. Eu uso, na verdade, um cadernaço, olha só, um caderno gigante, onde eu anoto as minhas tarefas diárias e aí eu vou clicando ao lado delas quando eu vou realizando. Para que eu faço isso? Eu faço isso para me lembrar de todas as tarefas que eu tenho no meu dia a dia. Como é que eu elaboro essa minha agenda? Um dia antes, na noite anterior, antes de dormir, eu escrevo ela, porque eu faço um balanço do que eu fiz no dia, né, das tarefas que eu executei naquele dia, e eu estabeleço novas tarefas para o dia seguinte ou a conclusão de tarefas que ficaram pendentes. Ou a gente até tem tarefas que não é que ficaram pendentes, que tem um processo. Então eu anoto todos os dias o que eu preciso fazer. Todas as noites eu anoto o que eu preciso fazer no dia seguinte. E outra dica que eu dou, quando você for anotar as coisas que você tem para fazer, nada adianta de você anotar 50 itens. Quem é que consegue cumprir 50 itens de uma agenda num único dia? Pode ser que tenham pessoas que consigam, mas eu sugiro que você estabeleça que antes de fazer isso, você faça um inventário aí, né, da sua vida, das suas tarefas, estabeleça o que é prioritário para aquele dia, para aquela semana. E aí você coloca essas tarefas na sua agenda do dia seguinte. Para quê? Para que você não se frustre. Se você colocar lá 50 tarefas no seu dia, pode ser que você cumpra 10, pode ser que você cumpra 12, pode ser que você cumpra muito menos, ou pode ser que você cumpra mais que 50 eu não acredito. Mas para que é importante você colocar um número real, para que não cause frustração e para que você consiga dar continuidade nas tarefas no dia seguinte, até no próprio dia. Se você tiver um monte de coisas para fazer, se você tiver aí infinitas coisas para fazer, infinitos projetos, eu sugiro que você coloque inicialmente todos os seus afazeres numa folha, tudo que você tem para fazer concreto. O que é que de concreto você tem para fazer? Quando eu digo que é de concreto, são coisas realizáveis. Pode ser que você tenha projetos e os seus projetos entram na lista dos concretos. Você tem que executar o projeto. Então você faça uma lista das coisas concretas que você tem para fazer na sua vida, sei lá, na sua semana, no seu mês, o que é que você planeja para você, o que é que você tem para fazer. Faça essa lista aí, vai dar sei lá quantos itens. Desta lista que você fizer, independente do número de itens que você tenha, eu sugiro que você faça uma escala de prioridades. Como esta escala de prioridade, Rosana? Essa escala de prioridade é a prioridade para você. O que é mais importante para você realizar em tal período? Então você faz aí uma escala de prioridades. Você pode selecionar em letras, 1, 2, 3, 4, 5, dependendo aí do número de escalas de prioridade que você tenha. Então, vamos supor que você tenha tarefas que sejam essenciais, essa é a número 1, né? Tarefas que você tem certa urgência, número 2, tarefas que você gostaria de fazer, número 3, tarefas que você ainda estão num plano mais distante, número 4, enfim, você vai criar essa tabela aí,
Tá? Esse escalonamento, essa escala é de acordo com os seus interesses, com as suas necessidades. Então você tem lá uma lista gigante das coisas que você precisa ou quer realizar. E aí você vai selecionar por prioridade, escala de prioridade, da maneira que você achar mais interessante e mais producente que seja essa escala. Então você faz aí a sua escala e aí você pega todas essas tarefas e elenca, enumera. Tarefa com o número 1, o que é número 1 para você, o que é número 2 para você, o que é número 3 para você, o que é número 4 para você. Ok? Vamos supor que você conseguiu aí fazer, você tinha 50, 60 coisas que você queria fazer e você elencou dessas que são essenciais. Talvez essas que sejam essenciais sejam muitas. Então, como é que você tem que distribuir isso? Essas essenciais são muitas. Você consegue realizar essas tarefas essenciais todas em um único dia? É óbvio que as tarefas essenciais demandam, né, outras áreas, elas demandam outros afazeres. Então você tem que pegar essas tarefas essenciais, colocá-las no papel para saber quais elas são e o que é que você vai precisar para realizar estas tarefas. E como eu disse, você não vai conseguir realizar todas as tarefas num dia só. Então você vai escalonar as tarefas essenciais. Então você vai colocar lá, dessas 10 tarefas essenciais que você tem para realizar, você consegue realizar por dia uma, porque ela demanda muito tempo, porque ela demanda uma pesquisa muito grande, porque ela demanda o acompanhamento de outras pessoas, porque ela demanda respostas de outras pessoas, porque ela demanda pesquisa, enfim. Vamos supor que você consegue fazer uma dessas essenciais. Então você vai colocar nessa sua lista do dia seguinte esta uma essencial, lembrando que você tem lá as outras 9, né? Mas você vai pegar essa e vai colocar o que é que você vai conseguir fazer em um dia. Né? Não é nem que você vai conseguir fazer em um dia, mas o que você vai conseguir iniciar para que este processo chegue ao final. Então, você vai ter uma tarefa essencial e você vai fazer isto com as outras tarefas que você elencou. Tem as essenciais, as muito importantes, as menos importantes, enfim, do jeito que você conseguir elencar aí. Até que você tenha uma lista por dia de 10 tarefas, mais ou menos. Para que isso? Como eu disse lá atrás, para que você consiga cumprir e não se frustre. Então é muito importante que você coloque aí em prioridade, quando eu digo prioridade, que o que seja essencial, seja de fato essencial. Lembrando que esta tarefa essencial pode demandar outras ações que você não consiga realizar neste dia. Ok? Então você vai conseguir fazer uma lista com pelo menos 10 tarefas diárias. Eu aconselho que você não coloque mais do que isso, para que você consiga cumprir de fato, para que você consiga dar atenção, ok? E vamos supor que você tem muitas coisas essenciais para fazer e queira fazer tudo de uma única vez. Para, respire, ok? Respire, faça uma reflexão e preste atenção de verdade o que é essencial para você. Quando eu pergunto, né, o que é essencial para você, é que tipo de mudança essa tarefa vai causar na sua vida. E se você tiver mais de uma essencial que você consiga realizar no dia, coloque lá, óbvio. Mas eu sugiro que você coloque uma muito essencial. Quando eu digo uma muito essencial, não são coisas do dia a dia. São projetos que você esteja aí estabelecendo para você. E nesta lista do seu dia que você vai fazer na noite anterior, você pode colocar tudo, né, além do essencial. Você pode colocar aí sua agenda desde a hora que você acorda. O que é que você precisa fazer desde a hora que você acorda? Vamos supor que você tem cachorro e que você tenha que passear com os cachorros na rua. Então você vai colocar na sua agenda, passeio com os cachorros, se você está nesse período de pandemia e está trabalhando em casa, home office, e não tem uma ajudante para o dia a dia, o que é que você tem que fazer de tarefa de casa para poder deixar sua casa mais organizada? Porque assim, sua casa tem que estar organizada para você poder trabalhar em casa de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. Então, coloque passear com os cachorros, arrumar a casa. E quando eu falo em arrumar a casa, também não adianta falar arrumar a casa e querer sair e faxinar a casa todo dia. Não é isso. O que é naquele dia que você tem que fazer que seja essencial para que você consiga se sentir organizada?
Então, é arrumar a sua sala de trabalho, arrumar alguma outra coisa que você precisa arrumar, limpar alguma coisa que precisa ser limpa antes da sua ajudante que vem de repente uma vez na semana, chegue. Então, organize isso também de uma maneira que não seja maçante para você. Então, arrumar a casa, né? O que é arrumar a casa? Você faz o seu almoço, você faz a sua própria comida? O que é que você tem que deixar preparado para a sua alimentação? Depois disso, o que é que você tem no seu dia a dia? Além de checar a sua agenda, você tem que responder e-mails. Você trabalha com o quê? Né? Você trabalha numa empresa, está de home office, quais são as tarefas que a sua empresa demanda para que você consiga trabalhar? Você trabalha por conta, como eu, por exemplo, eu sou psicóloga, então eu faço meus atendimentos. Tem dia que a minha agenda fica completamente destruncada. Por quê? Porque eu tenho atendimentos durante o dia e eu vou encaixando essas coisas que eu tenho para fazer durante um atendimento e outro. Então você tem que encaixar as suas coisas todas prioritárias dentro da sua necessidade que você tem no seu dia a dia do seu trabalho. Está bem? Então, faça essa agenda diária, lembrando o processo todo aí que eu ensinei para você construir o seu projeto de coisas a fazer, né? Então, voltando na noite anterior, você vai fazer esta agenda. Você já fez aí todo esse mapeamento, já sabe o que é essencial, o que é urgente, e aí todas as noites, antes de dormir, você vai escrever a sua agenda do dia seguinte, lembrando de checar as coisas que você fez naquele dia e o que é que demandou assuntos para serem resolvidos no dia seguinte ou daqui uma semana. Você tem que ir fazendo aí o seu controle e o seu follow-up para poder estabelecer o seu to-do de uma maneira que seja eficiente. Está bem? Eu espero que você aproveite esta dica, que você de fato faça, que você de fato execute e você vai perceber a diferença que isso faz. Você vai começar a entender como isso faz com que o seu dia seja muito mais produtivo. Sabe aquela sensação que a gente tem no final do dia de que a gente não fez nada? Pois é, se você fizer essa agenda deste tipo, você vai perceber no final do dia que o seu dia foi mega produtivo, que você, às vezes, até colocou coisas a mais, que você vai notar que você pode colocar para o dia seguinte, ou vai ficar de uma maneira tão organizada que você, para o dia seguinte, vai colocar mais coisas. E aí não vai gerar frustração. E quando não gera frustração e a gente vê os resultados, a gente se anima, a gente se motiva. E a gente precisa de motivação para poder executar as nossas tarefas. Tá certo? Lembrando também, nesse período que você trabalha aí durante o dia, lembre de colocar as suas pausas. Você precisa ter pausas. Você precisa ter pausa para respirar, para se movimentar, para fazer uma laboral, né? Para poder esticar todos os seus músculos, porque a gente fica muito tempo sentado, né? Com o músculo retido. Então, lembre das pausas, lembre de água. Tenha sempre uma garrafa de água do seu lado, se hidrate e se movimente, independente de trabalhar sentada. E falando em movimento, lembre-se de colocar aí a sua atividade física diária, que seja aí na sua casa, que seja pulando corda, que seja caminhando na volta do condomínio, que seja dando uma volta na quadra da sua casa, que seja correndo na volta na rua, no quarteirão, que se você morar numa região de praia, que seja correndo na beira-mar, enfim. E se você estiver num local que tenha lockdown, que não pode sair, exercite-se em casa. Já falei num vídeo anterior. Pegue hits na internet, é de graça, movimente-se, hidrate-se, preencha, construa e preencha a sua agenda de uma maneira que você sinta-se produtivo. Está bem? Eu vou ficando por aqui e eu volto com mais dicas. Espero ter contribuído aí pro seu dia. Ok? Beijo e até mais para vocês.